Afinal, faltam 40 dias para comprovar as habitualidades perante o Exército Brasileiro e quem não comprovar nesse período vai ficar sem poder renovar o CR? Vamos falar disso neste vídeo para tentar desfazer mais essa polêmica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Fabrício Rebelo, hoje justamente para tratar rapidamente dessa nova polêmica em torno das atividades dos CAC, os colecionadores, atiradores e caçadores, quanto à necessidade de comprovação de habitualidade. Surgiu a polêmica informação no sentido de que os atiradores têm até apenas o mês de julho para comprovar a habitualidade mínima para a manutenção do CR, ou seja, aquela habitualidade de 8 participações em treinamentos ou competições em eventos distintos a cada 12 meses. Com a informação, inclusive, que tem gerado certo pânico no segmento, de que quem não comprovar essas habitualidades agora, até o mês de julho de 2024, não poderá renovar o CR. Mas será que é isso mesmo? E a resposta é não. Não é isso que está disposto na portaria 166 a respeito da renovação do registro. Se nós pegarmos aqui a seção 2 da portaria 166, lembrando que a portaria 166 é a norma que faz a regulamentação do regulamento, ou seja, em termos jurídicos, é a normatização do regulamento que está no decreto 11.615, as disposições da portaria se estabelecem em sentido diferente. O que é que diz aqui a seção 2 da revalidação do registro, artigo 22? A revalidação de registro é o processo de renovação de sua validade mediante manifestação do colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional via requerimento efetuado por meio do SIGECORP. Parágrafo 1º. A revalidação do registro deverá ser requerida antes da data do término de sua validade. Parágrafo 2º, a documentação para a revalidação do registro é a prevista no artigo 17 destas normas, ou seja, são as mesmas exigências para a emissão do certificado de registro. E aí vem o parágrafo 3º, que é o objeto da polêmica. É condição ainda para a revalidação do registro, ou seja, só vai revalidar o registro quem estiver com todos os CRAFs das armas de acervo em dia. E aqui o inciso 2º. No caso do atirador desportivo, que sejam comprovados, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clubes de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Então aí, a partir disso, você poderia já estabelecer, olha, para renovar o CR, eu preciso ter comprovado 8 participações em treinamentos ou competições nos últimos 12 meses. Mas como o meu CR, de acordo com as normas do decreto 11.615, vai vencer em julho de 2026, na melhor das hipóteses, se não vencer antes, eu só terei, se eu for contar os 12 meses anteriores ao pedido de renovação do registro, eu precisarei ter essas comprovações a partir de julho de 2025. E se eu vou precisar ter comprovações de 12 meses entre julho de 2025 e julho de 2026, eu também vou precisar de comprovações de julho de 2024 a julho de 2025 e também de julho de 2023 até julho de 2024. Seria um raciocínio até bastante fundamentado, não fosse a expressa disposição da portaria em sentido contrário. A portaria, aqui no seu parágrafo 9º, estabeleceu que a comprovação de habitualidade de que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do CAPT, ou seja, a comprovação de no mínimo 8 participações de treinamentos e competições e eventos distintos a cada 12 meses, será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. O que é que isso significa? Que o Exército só vai exigir essas 8 participações mínimas a partir de dezembro de 2024. Ou seja, você tem de dezembro de 2023 até dezembro de 2024 para fazer as suas habitualidades. É isso que está escrito.
Essa comprovação das 8 habitualidades diz respeito exatamente a este período. É o que está expresso na portaria. Se ela só vai ser exigida 12 meses a partir da entrada em vigor da própria portaria, a portaria entrou em vigor em dezembro de 2023, essa exigência se dará em dezembro de 2024. Então, você vai ter o primeiro ciclo de comprovação de 12 meses, de dezembro de 2023 até 2024, dezembro de 2024, o segundo ciclo de dezembro de 2024 até dezembro de 2025. Estamos falando de exigência para renovação de CR, que é o que está aqui previsto na portaria. Não estamos falando de progressão de nível, que é um outro assunto. Mas aí a gente tem um problema. Qual o problema? Encerrado o segundo ciclo, em dezembro de 2025, não há 12 meses até o vencimento dos documentos, porque os documentos, de acordo com o decreto, tiveram a sua validade reduzida, o seu vencimento antecipado, eles vão vencer em julho. Então, o último ciclo seria um ciclo de dezembro de 2025 apenas até julho de 2026. Isso está regulamentado como o Exército vai cobrar? Não, não está. Não se sabe se o Exército vai fazer a cobrança proporcional nesse período. Não se sabe se ele vai querer retroceder do momento em que você vai fazer o pedido da renovação dos seus documentos 12 meses. Não há uma normatização sobre isso. Por isso que eu tenho dito aqui no canal que a única forma segura que existe para o atirador manter os seus documentos é ele sempre ter, da data atual, retrocedendo 12 meses, as habitualidades necessárias para, seja a manutenção do seu CR, as 8, seja a continuidade no nível em que ele está enquadrado. 12 mais 4, 20 mais 6, a depender do nível em que ele esteja. Mas não existe nas disposições normativas, seja do decreto 11.615, seja da portaria 166, nada que imponha ou que autorize o Exército a exigir habitualidades antes de dezembro de 2024. Por expressa disposição do artigo 22, parágrafo 9º da portaria 166, o Exército só poderá cobrar habitualidades a partir de dezembro de 2024. Então, de dezembro de 2024, retrocedendo 12 meses, você vai ter de ter as habitualidades, seja a habitualidade mínima para renovar o CR, seja a habitualidade do seu nível, mas a partir de dezembro de 2024. Não existe essa possibilidade de se cobrar antes, nem de se extinguir a possibilidade de renovação do CR para quem não tiver essas habitualidades em julho, porque existe norma expressa em sentido contrário. A dúvida que hoje nós temos é projetada lá para 2026. Lá em 2026, quando os documentos vencerem, o que vai ser cobrado? Qual será o prazo para comprovar habitualidades a cada 12 meses? Você vai ter de ter, no momento em que você ingressar com o pedido de renovação do CR, nos 12 meses anteriores, você vai ter de comprovar as suas habitualidades. Então, você vai precisar diluir. Na verdade, esse ciclo de 12 meses, ele é proposto a partir da cobrança mínima. Porque quando você for precisar comprovar as habitualidades para fins de renovação, naquele momento, você vai ter que retroceder 12 meses e cumprir as suas habitualidades. E nem sequer é em julho de 2026, porque, como nós vimos aqui, você vai precisar pedir a renovação do seu CR antes do vencimento, ou seja, não vai ser julho de 2026, e você vai ter de já ter renovado os seus CRAFs. Você vai primeiro renovar os CRAFs, esperar a renovação dos CRAFs, e depois você vai entrar com o pedido de renovação do CR, que vai ser antes de julho de 2026. Vamos lá, você vai dar entrada, por exemplo, em abril de 2026. Em abril de 2026, voltando até abril de 2025, você vai ter de ter as habitualidades necessárias, a renovação do CR ou a manutenção do seu nível. Se você der entrada em março, vai retroceder até março e assim
vai se fazer a correspondência dessa cobrança. O fato é que a única forma segura, portanto, de garantir a manutenção da sua condição é do momento em que você estiver para trás, sempre existirem as habitualidades suficientes. Mas nada autoriza o Exército a exigir habitualidades antes de dezembro de 2024. Como é que você vai fazer de dezembro de 2024 em diante? Aí é uma questão de administração sua. Mas ninguém pode cobrar que você tenha as habitualidades suficientes antes de dezembro de 2024. Serão sempre, a depender da data que você está, 12 meses para trás. Isso sim é o que está estabelecido nas normas. Espero que isso tenha ficado claro. Sabemos que, infelizmente, há alguns interesses obscuros em torno dessa difusão de pânico, muita gente querendo forçar os atletas a correr para os clubes antes da eventual mudança do decreto por PDL. Há aí um receio de que, com as alterações e com a volta das habitualidades por atleta e não por calibre, os atletas não se vejam mais obrigados a ir tanto aos clubes de tiro e isso acabe esvaziando as entidades. Mas a gente precisa fazer as coisas de acordo com o que está previsto. Não é espalhando pânico, não é forçando os atiradores a comparecer aos clubes com um receio fictício que a gente vai consolidar o nosso segmento, que a gente vai solidificar as nossas atividades. As normas estão aí, estão postas e a dúvida que fica é projetada lá para 2026. Antes disso, não precisa desse pânico todo. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Peço aqui a você que não deixe de interagir com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. Os comentários aqui são absolutamente importantes para definir as nossas pautas, como nós vamos produzir os nossos conteúdos. Se você quer ter uma relação mais próxima com a gente, pense na possibilidade de se tornar um assinante, seja aqui no YouTube, seja lá no nosso Clube FR, onde são disponibilizados alguns conteúdos exclusivos. Aliás, novidade para os integrantes do clube, agora, além do curso, do workshop Armas nos Procedimentos Criminais, o Legítima Defesa em Curso também já está disponível na íntegra para todos os nossos assinantes. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.